Este evento está sendo gravado e será publicado em nossos canais na internet, em transmissões ao vivo e em outros meios de comunicação. A participação do público e dos autores convidados neste evento implica a cessão dos direitos de imagem e voz para a divulgação da Feira do Livro. Caso não esteja de acordo, pedimos que não participe deste evento a partir de agora. Em alguns minutos, vamos começar a nossa próxima mesa literária. Por favor, ocupem os lugares e mantenham silêncio durante a conversa. Você está no palco da praça, da Feira do Livro 2023. Receba as nossas boas-vindas. As primeiras fileiras estão reservadas para os autores e autoras convidados da Feira do Livro. Por favor, respeite os espaços reservados para cadeirantes, bem como os assentos preferenciais para gestantes, idosos, obesos, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida. Por favor, não mude as cadeiras de lugar, mantenha o silêncio e deixe seu telefone em modo silencioso. Não é permitido fumar no interior da tenda. Bem-vindas e bem-vindos à Feira do Livro 2023. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Itaú Unibanco, Suzano Pólen Natural e UOL. Apoio: Nescafé Gold, Instituto Ibirapitanga, Livraria Dois Pontos, Fundação Suíça para a Cultura, Pro Helvécia, Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões e Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Parceiros: Associação Vagalume, ISA, Instituto Socioambiental, Museu do Futebol, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade e Prefeitura de São Paulo. Parceria de mídia: Folha de São Paulo, Rádio e TV Cultura, Revista Piauí e Jornal Rascunho. Para conhecer melhor as atividades da Associação 451, organização sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil, acesse o site 451.org.br. Muito obrigada pela presença!
Não sei quem esteve aqui no ano passado, mas acho que a gente conseguiu guardar aqui muito do espírito que a gente teve no ano passado, mas esse ano promete ser uma coisa muito, muito especial, muito, muito grande. E eu vejo aqui a presença de vocês, eu queria agradecer a todos e todas, e queria convidar o meu querido Álvaro Hazuki, que é o arquiteto que concebeu essa feira ao meu lado, ele é o responsável por isso tudo, para dar uma palavrinha com vocês. Álvaro. Bem, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês aqui. Foi um trabalho que fizemos assim com um enorme entusiasmo e muita paixão aqui. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e desfrutar disso tudo da mesma maneira. Uma boa feira para todos nós. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Bom, como a gente está fazendo a abertura hoje, eu preciso fazer aqui uma pequena série de agradecimentos, a começar pelo querido Álvaro. Esse é um projeto que nasceu na máquina de café da revista 451, onde a gente se encontra todos os dias, e a generosidade dele, a experiência, a competência dele, foi uma coisa decisiva para a gente conseguir fazer esse projeto. É o grande encontro profissional que eu tive na vida, com certeza, é o Álvaro Hazuki, a quem eu agradeço demais. Eu queria agradecer também a todas as pessoas e as suas instituições, empresas que participam da feira, que estão junto com a gente, né? Eu tenho que agradecer ao Ministério da Cultura. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Ministério da Cultura. Muito obrigado. É muito, muito importante. É muito importante a gente ver uma política pública, uma lei que precisa ser aplicada, que é obrigatória, sendo aplicada e permitindo que um evento cultural gratuito como esse possa acontecer. A gente passou 4 anos aí de absoluto caos na área cultural, inclusive com sabotagem em relação à nossa lei de incentivo à cultura. E esse ano, a simples ordem natural das coisas já permite que a gente faça isso aqui. Isso se chama república. Então, nós devemos agradecer ao espírito republicano de todos os que participaram dessa reconstrução. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, o Itaú Unibanco, Suzano Pólen Natural e o UOL. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Aos nossos apoiadores também eu preciso agradecer. Nescafé Gold, Instituto Ibirapitanga, Livraria 2 Pontos, Fundação Suíça para a Cultura Pro Helvécia, Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões e Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Muito obrigado aos nossos apoiadores que permitiram a gente trazer os nossos convidados. Muito obrigado. Permitiram que não faltasse café aqui na nossa praça. Café de graça. E permitiram também, no caso do Instituto Ibirapitanga, que a gente criasse uma política de isenção para todas as editoras que têm proprietários negros, indígenas, periféricos e sem fins lucrativos. Então, a gente concedeu a presença, conseguimos viabilizar a presença desses editores aqui por meio desses apoios. Muito obrigado. Eu queria também agradecer, palmas para todos os nossos apoiadores. Obrigado. Eu queria agradecer também à Associação Vagalume, ao ISA, Instituto Socioambiental, ao Museu do Futebol, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade e a Prefeitura de São Paulo. E também ao SESC São Paulo. Todas essas instituições marcam presença aqui na Feira do Livro, nos ajudam a viabilizar, trazem a sua curadoria, trazem as suas equipes, e isso é muito importante para a gente realizar a Feira do Livro. Eu também preciso agradecer à Folha de São Paulo. Muito obrigado pela parceria de mídia importantíssima. Rádio e TV Cultura, também nossa parceira de mídia, a revista Piauí e o jornal Rascunho. Muito obrigado. Palmas para os jornalistas. E eu queria convidar vocês a conhecer as atividades da 451, que é uma associação sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil. A gente usa vários instrumentos, jornalismo, festival literário, editora de livros, o que for para divulgar o livro no Brasil. A Maré Produções, que é a empresa do Álvaro, é especializada nas exposições de arte, feiras de arte, já realizou importantíssimas exposições, entre elas a Amazônia, do Sebastião Salgado, não é mesmo, Álvaro? Essa aqui, portanto, é uma festa
de editores, como a gente já falou muitas vezes, de editores e livreiros, de profissionais do livro. Nesse sentido, eu preciso agradecer muito a todos os editores que estão presentes aqui. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos os editores que estão aqui. Muito obrigado. E aí eu queria pedir até uma licença a vocês para fazer homenagem a uma editora muito querida, de muita gente que está aqui, que esteve aqui ano passado, que estava aqui, desse ladinho aqui. E aí, ela, em junho mesmo, ela morreu e deixou uma marca muito grande em muitos editores, a Heloísa. Eu queria pedir aí para a gente bater palma. É uma pessoa que formou editores, né? E essa profissão ela se faz de mão em mão, né? É uma profissão que tem sempre alguém ensinando alguém. É uma beleza da atividade editorial, você ter essa transmissão de conhecimento. E a Heloísa foi uma super formadora. Muitas das editoras que estão aqui têm a mão dela. Muitos livros que estão aqui nessa praça foram traduzidos por ela, foram editados por ela. E ela está presente aqui com a gente por meio do sebinho da Elo, porque a biblioteca pessoal dela, que é uma das mais preciosas que eu já conheci, se tornou um sebo, que é o que acontece com as nossas bibliotecas, né? Mas a família da Heloísa fez aqui, organizou e está aqui como expositora, aqui na área das bancadas, o sebinho da Elo. É um sebo adorável, está lá em Mirandópolis, aqui no bairro de São Paulo. A Maria Guimarães é a responsável, junto com o Antônio. Não sei se eles estão aqui na plateia, gostaria de agradecer a vocês, Maria e Antônio, em nome da Feira do Livro, e cumprimentar vocês em nome de, enfim, cumprimentando todos os editores, todos os livreiros dessa praça. Fala dos loucos por livros. Não consegui te ouvir. Loucos por livro. Loucos por livros? Ah, mas são só aqui, todo mundo, né? A gente cercou a praça e vocês estão presos agora. Vocês fiquem... É isso, gente. Agora, eu queria lembrar também que essa é uma festa... Eu falei que é uma festa de editores, é uma festa de livreiros, de arquitetos, mas é uma festa de jornalistas também, né? A 451 é um veículo de imprensa voltado para a difusão do livro, né? A gente quer pôr em destaque a produção editorial. E hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? Vamos lembrar que os jornalistas, assim como os editores, os professores, todos os intelectuais, os artistas foram passaram por dificuldades muito grandes nesses últimos anos, mas garantiram que a informação chegasse até nós. Então, essa noite de hoje, ela é uma homenagem aos jornalistas também, particularmente ao Dom Phillips, que perdeu a vida fazendo reportagem, trazendo para nós informações essenciais para a gente entender o nosso país. Uma pessoa corajosa que se meteu aí num lugar realmente que era, como pôde ver, muito perigoso. E eu esperava que essa noite fosse uma noite só de memória, uma noite de homenagem, né? Mas essa noite é uma noite em que essas questões elas estão mais fortes do que nunca, né? Como todo mundo sabe, essa questão do marco temporal está sendo votada nesse momento no país. Tem notícias frescas a respeito disso, a gente vai falar sobre isso. E eu queria também homenagear aqui o grande Davi Copenau Yanomami, que não pôde estar presente, justamente em razão dessa violência que o nosso país tem realizado contra os povos originários. Davi perdeu sua nora, a quem eu homenageio aqui também. Gostaria de pedir uma salva de palmas, por favor. E por isso ele não pode estar presente hoje. Então, a gente está aqui com a memória na família dele, na família de todas as pessoas que sentiram essa dor. E então, vamos começar o debate, né? Eu queria, então, convidar ao palco, por favor, aqui os nossos convidados da noite. Eu queria chamar a professora Manuela Carneiro da Cunha. Manuela, seja bem-vinda. Manuela bravamente se incorporou a um convite feito nessa manhã e não titubeou, respondeu que estaria presente aqui. Então, é uma
uma grande honra para a gente ter a contribuição da Manuela, que é uma pessoa essencial em toda essa discussão em torno da legislação brasileira sobre os povos indígenas. Eu queria convidar também aqui a Hannah Limuja. Hannah esteve aqui nesse palco no ano passado. Hannah, seja bem-vinda. Manuela, onde você quiser, por favor. Hannah esteve aqui nesse palco e ela que puxou a homenagem ao Bruno e Dom, que foi feita no ano passado. Quem esteve aqui lembra que ela entrou aqui com uma bandeira, que era essa camisa que ela está usando agora, pedindo justiça. Não é, Hannah? E a gente não esperava que ela, enfim, tivesse aqui de novo, porque é uma questão que a gente esperava que tivesse já elucidada, né, e resolvida, e a justiça tivesse sido feita, mas a gente precisa estar aqui para lembrar. Eu queria chamar também o grande Tom Phillips, companheiro de Dom Phillips, é o correspondente do The Guardian no Rio de Janeiro, colega de Dom. Seja bem-vindo. Obrigado. O Tom é um grande jornalista, todo mundo conhece ele, da atuação dele no Brasil, tem sido decisivo também para denunciar essa situação e perdeu o amigo, perdeu esse colega de trabalho, enfim, é um luto que não termina, né? Então, agradeço demais, Tom, pela sua presença. E eu queria chamar também o jornalista também e maestro Xavier Bartabaro. Xavier, seja bem-vindo. Bartaburo, perdão, eu errei a pronúncia do nome. Bartaburo. Xavier. O Xavier é um grande jornalista, autor, fotógrafo, tem múltiplos talentos, entre os quais o da música. E ele vai conduzir aqui com a gente um breve ato musical em homenagem ao Bruno e Dom. E eu aqui vou fazer, então, a mediação. Você quer sentar com a gente aqui na... Obrigado. Gente, então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Vamos começar o nosso debate. Eu queria pedir aqui um report aqui para o Tom, começando com você, Tom. Em qual você está participando dessas como se diz em inglês, né, commemorations, né, os eventos de homenagem em memória de Bruno e Dom. Você quer falar um pouco do que está acontecendo em torno desse um primeiro ano de morte deles e qual é o estado atual do processo e tudo que está correndo? Bom, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Mas para começar a dizer que é uma sensação um pouco estranha estar aqui hoje, porque exatamente um ano atrás eu acho que eu estava saindo da minha casa no Rio de Janeiro para pegar um avião até Tabatinga para me juntar às buscas para o Bruno e para o Dom lá no Vale do Javari. E ficamos lá até dia 15 de junho do ano passado, quando as equipes indígenas de busca conseguiram finalmente localizá-los. Então, nos últimos dias estamos, né, lembrando eles. Tem tido vários eventos no Rio, em Brasília, em Atalaia do Norte, lá no Rio, Itacoaí. A mesma equipe de busca que conseguiu achar Dom e Bruno voltaram lá para o lugar onde eles foram assassinados e colocaram 2 cruzes de Massaranduba para marcar para sempre aquele lugar e a memória deles. E eu acho que estamos aqui em parte também para fazer isso, para honrar eles, para dar continuidade ao trabalho deles, no meu caso particularmente ao trabalho do Dom. Como conversamos antes, está tendo um crowdfunder da família do Dom para juntar recursos para terminar o livro que ele estava escrevendo no momento da sua morte. Se chama How to Save the Amazon, Como Salvar a Amazônia. E posso passar o link depois, se alguém quiser contribuir. Pode colocar no Google Dom Phillips How to Save a Amazônia, crowdfunder, e vão achar, com certeza. E é isso, eu estou aqui da mesma forma que a Hannah está com essa camisa linda do Bruno e do Dom, eu estou aqui com esse símbolo do Dom que distribuíram no enterro dele no ano passado. Está escrito aqui, Amazônia, sua linda, que foi a última frase que o Dom postou nas redes sociais poucos dias antes da sua partida. Muito obrigado.
essas buscas, você participou efetivamente delas como repórter, ou você participou da busca mesmo, entrou no mato junto com os indígenas que estavam fazendo esse trabalho, foi isso? Foi. Chegamos lá na sede da Univaja, poucos dias depois do sumiço deles, e tinha um grupo de indígenas do Javari, a EVO se chama, né, que são a equipe de vigilância da Univaja. São as pessoas que o Dom estava acompanhando, que o Bruno ajudou a criar esse grupo e estava treinando eles para tentar proteger os 3 lados daquele território tão imenso. E partimos horas depois, subimos o Itacoaí com aquele grupo, 2 jornalistas, 5 policiais militares e 15 parentes e alguns indigenistas, amigos do Bruno. E passamos aqueles dias lá no Rio. Sim. Parabéns pelo trabalho. E, enfim, é muito importante que esse livro seja publicado, esse livro How to Save the Amazon. Eu até vou pedir à nossa equipe que, se puder, trazer aqui a informação correta para quem quiser fazer a doação, para que esse projeto seja realizado. É uma doação em nome da família do Dom, né? É isso. Vamos falar um pouquinho mais dele. Eu queria passar a palavra agora para a Hanna Limulja. Hanna, você é antropóloga. A Hanna teve a proeza de publicar um livro que se tornou um best-seller da antropologia. Eu conheço poucos. Talvez o Tristes Trópicos e esse, não sei. Um livro que aconteceu, não é, Manuela? A Queda do Céu, sem dúvida. E o livro do Davi também, que eu queria convidar vocês a comprar. O livro está aí, tá, gente? Não é porque ele faltou que a gente vai deixar de comprar o livro. E é um livro importante que condensa um pouquinho o que tem na Queda do Céu. Mas o seu livro é sobre os sonhos Yanomami, né? A perspectiva Yanomami sobre os sonhos, né? Você teve aqui no debate com o Siddhartha Ribeiro, que é um grande cientista, neurocientista especializado em sonhos e outros assuntos. Mas eu queria te perguntar sobre a sua atuação como antropóloga. Você está ali na terra Yanomami, atualmente trabalhando. Você já trabalhou anteriormente com etnografia, ou seja, com o trabalho de observação participativa, não é assim que se diz, dos povos indígenas, e agora está atuando numa outra frente. Quer falar um pouquinho sobre o que você tem feito junto aos povos indígenas? Boa noite. Obrigada pelo convite também de estar aqui depois de um ano. Bom, eu trabalho com os Yanomami desde 2008, né? Então eu fui fazer o que deu origem ao livro foi a minha tese de doutorado. Mas quando eu terminei o mestrado eu queria trabalhar, então assim trabalhar fora da academia, e foi como eu conheci os Yanomami. Então esse engajamento que é tão importante, né? Ele foi de um afastamento da academia para depois de um retorno. Então, a gente já estava trabalhando naquela época com a Rutucara também, né? Eu trabalhei no Instituto Socioambiental. Antes disso, na CCPY, que era a Comissão Pro Yanomami, que foi criada para a demarcação do que, na época, era chamado Parque, né? E depois foram as mesmas pessoas que fizeram uma campanha, e nessa campanha estava o Bruce Albert, estava, inclusive, a Survival, a Manuela acompanhou também, para a demarcação da terra indígena Yanomami, que foi tão importante, né? A demarcação da terra e a retirada dos garimpeiros, que a gente sabe que não saíram completamente, mas houve um movimento muito forte na época. A terra foi demarcada em 92, e, ao mesmo tempo, em 93, a gente tem Hashimu, que é o primeiro genocídio considerado pela justiça brasileira, que foi a morte de 16 Yanomami no confronto com os garimpeiros, né? E eu estou retomando isso porque esse ano, 2023, faz 30 anos de Hashimu. E a gente precisa saber que isso aconteceu e que isso está acontecendo de novo. Então, eu passo um tempo trabalhando com os Yanomami no Brasil, depois na Venezuela, porque eles estão na fronteira, no extremo norte do Brasil. No Brasil, eles estão entre os estados de Roraima e Amazonas, né? Depois volto para a academia para poder pesquisar o tema dos sonhos, que é o que me interessava, e escolho ficar numa região que, inclusive, estava até conversando com o Tom antes da mesa, que eu escolhi um lugar que justamente não tinha garimpo, não tinha malária, porque eu ia ficar um ano e eu queria voltar, né? Eu queria voltar
viva. Então, e o livro fala um pouco sobre esse universo onírico e também sobre um aspecto de como são os Yanomami quando eles podem viver na floresta da maneira como eles vivem, né? Onde não há garimpo. Que também foi uma crise, né, nesse processo de escolher, porque, ao mesmo tempo que o tema dos sonhos era interessante, não para mim, mas para eles, e aí isso me interessou também, eu pensava, de que maneira eu posso escrever, tendo trabalhado com eles, né, tantos anos, sobre um tema que, ao mesmo tempo, pudesse também ter um engajamento político, né, e que pudesse também ir além assim da academia, atingir outros públicos. E eu lembro que, na época que eu escolhi o lugar onde eu ia fazer a pesquisa, o Bruce me sugeriu ir para o Chitei, que é um lugar onde tem, né, agora tem garimpo ainda, tem muitas coisas. E eu disse que não, porque eu queria justamente ir para um lugar, aprender a língua e ficar bem. E aí, com essa crise toda que vocês estão acompanhando, em algum momento também eu tive uma crise de tipo, mas o que o meu livro consegue ajudar nisso, né? Porque os Yanomami continuam morrendo. E foi o Bruce que disse, não, é muito importante, porque as pessoas estão, o nome dos Yanomami está indo além, e as pessoas também conseguem ver uma coisa que o Davi sempre fala, e que ele falaria se estivesse aqui, provavelmente, é que vocês precisam saber que a gente vive bem quando a gente vive longe de vocês, né? Do tipo, quando a gente pode ser Yanomami de verdade. Então, isso que vocês veem de crianças morrendo de fome, da malária, da doença, da miséria, isso não é Yanomami, né? Isso é a relação predatória dentro da terra deles. Então, o livro é um pouco sobre isso, né? E meu trabalho também é um pouco nesse sentido. Agora, eu sou professora na Universidade Federal de Roraima, mas sigo aí agora numa frente de investigar um pouco as violações de direitos humanos, né, que foram realizadas na terra Yanomami. Enfim, acho que... O livro da Hannah, Tom, se puder me passar, por favor, publicado pela editora Ubu, que está ali no stand dos 7 selos, é um trabalho que mostra a sofisticação do pensamento Yanomami, da cultura, da abordagem sobre um tema sobre o qual nós acreditamos saber muito, né? Que são os sonhos. Mas essa contradição entre viver sob os massacres e também você está entre esses dois lugares. Você falou dos 30 anos do Hashimu, também você teve 40 anos, se não me engano, da demarcação da... 30 anos perdão, pode me corrigir? 30 anos, ano passado, né? Esse ano faz 31. Foi comemorada uma grande festa. Eu tive até a oportunidade de entrevistar o Davi, e eles prepararam uma festa maravilhosa, com muita comida, com muita festa mesmo, né? Esse é um conflito mesmo, né? Entre você, o que mostrar. E talvez esse aspecto terrível seja a nossa culpa do Brasil, da nossa desigualdade se invadindo ali a terra Yanomami, transformando os Yanomami em pobres, né, brasileiros, em vez de reconhecer esse lugar sofisticado que você dá a eles nesse livro, né? Esse conflito, então, é constante entre quem trabalha com os Yanomami. O Bruce Albert, que é o coautor do livro do Davi, te falou isso, né? É um conflito comum entre quem vai trabalhar com os povos indígenas no Brasil? Como ajudar, né? Ajudando na subnutrição, nessa parte, ou você mostrando a cultura, mostrando o pensamento? Eu acho que são várias frentes, né? São vários trabalhos e precisa... Por exemplo, eu estou lá em Boa Vista e faz uma semana que eu entrei na região de Surucucu, que é onde montaram um hospital para responder, né, se essa resposta emergencial para a crise Yanomami. E aí eles precisavam muito de um antropólogo para fazer a mediação com as equipes de saúde, porque aí tem toda uma estrutura dos médicos do SUS que estão indo, tem o pessoal da Fiocruz, tem o pessoal do DICE, que é o Distrito Sanitário Yanomami. Então, tem um tanto de agentes que estão ali e que eles também têm uma perspectiva médica, né, biomédica, do que é atender as pessoas. Então, tem uma questão de comunicação, mas também do que é a doença, o processo de adoecimento, o que é a morte. Então, enfim, esse foi um dos trabalhos que eu fiz, né, que parece simples, mas é super complexo. Por exemplo, uma mulher Yanomami estava tendo um filho. E, quando eu soube que ia nascer, eu falei, olha, o pessoal falou, não, vamos intervir. Eu falei, não tem intervenção. Ela vai sair daqui com a mãe dela e vai para o mato. E aí deu uma complicação, teve que voltar para o hospital e os especialistas eram homens. E eu falei, não vai dar. E assim, elas ficaram extremamente
desconfortáveis com ter homem ali no momento, sabe? De estar, não, mas é que a gente que vai resolver. E ela falou, não, você não vai me tocar. Eu falei, ela não vai ter o filho. Você pode ser o especialista, mas assim, não, isso não funciona. Então, assim, a gente fica um pouco nessa mediação. Tem à frente, a gente tem uma rede, que é uma rede Yanomami e Ecoana, que são de pesquisadores, não só antropólogos, mas pessoas que vêm trabalhando com os Yanomami há um tempo, então enfermeiros, técnicos, e que a gente se uniu na época da pandemia para justamente saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer com os Yanomami, porque a gente não tinha informação, né? E a gente, catastrófico, a gente achava que, frente a uma pandemia, os Yanomami iam desaparecer, iam morrer. E aí foi quando a gente teve, e o Bruce escreveu sobre isso também, que, na verdade, eles estão muito acostumados com epidemias, né? O mundo deles está sempre acabando, eles já sofreram várias frentes epidemiológicas. Para a gente foi a primeira vez que a gente passou por isso, mas eles já passaram por isso e eles levaram isso com mais, não sei se tranquilidade é a palavra, mas de uma maneira melhor do que a gente imaginava. Mas ainda a gente também não sabe qual foi o impacto do Covid nessas regiões, né? A gente não tem informação. Enfim, então, eu acho que as frentes são possíveis, né? São várias e são necessárias, porque a crise ainda continua. Assim, a situação ainda está muito grave lá. Porque depois que passa o boom, a gente acha que as coisas se resolveram. Não resolveram, gente. Ainda está muito tensa. Ainda tem muitas mortes por malárias, por mortes evitáveis, né? As crianças ainda morrendo de verme. É uma coisa assim. Doença venérea, né? Também com o garimpo. Também, nos lugares onde teve garimpo, porque os garimpeiros ainda estão. Isso é uma outra coisa que precisa ser falada, porque as pessoas acham que foi retirado, mas muitos ficaram escondidos. Tem região que eles estão voltando, e a gente tem notícia hoje sobre isso, hoje mesmo, dos Yanomami relatando que eles estão voltando. E nos lugares, Parima, Chitei, nos lugares onde o garimpo estava muito próximo, as mulheres estão com doenças venéreas, estão grávidas de bebês que não querem, porque foram violentadas, né, por garimpeiros. Elas eram muitas vezes trocadas por comida, porque tem uma crise também de falta de alimentos muito grandes, porque essas comunidades ficaram muito dependentes dessa alimentação. Quando o garimpo saiu, eles não têm roça. Quem vive e não tem caça, né, porque tudo espantou a caça, os peixes estão contaminados. Então, assim, a tragédia ainda vai durar um tempo. Bom, eu queria passar aqui para Manuela. Manuela, você também é antropóloga, e essa demarcação da terra Yanomami certamente tem uma boa contribuição sua, né, com a reflexão que você fez acerca dos direitos indígenas, que embasou muito da legislação brasileira e que trouxe muito do que a gente tinha construído até agora. Eu queria ouvir você um pouco sobre a situação atual, sobre essa votação aí do marco temporal, um pouco qual a sua visão sobre essa situação que tem acontecido no Vale do Javari, na terra Yanomami, e aqui no Jaraguá com os Guarani, quer dizer, na terra indígena Brasil. É um menu. Oi? É um menu difícil, né? e grande, sobre o qual, enfim, eu queria dizer que eu estou sentada aqui numa cadeira que suponho que teria sido do Davi Copenau, e então não queria dizer que não estou, e você me avisou, ainda bem, que não teria que falar por ele, óbvio, né? Mas tem uma coisa que eu acho que precisa ser dita, é que o livro do Davi e do Bruce, porque é um livro, na realidade, de dois autores, não há dúvida, um autor que fala do seu mundo, que fala de nós também, né, que é o Davi, e um antropólogo que consegue traduzir aquilo de um modo extraordinário, né, por uma amizade longuíssima, por uma cumplicidade muito grande. O Bruce, como a Cláudia Andujar, como vários outros, como eu estou numa idade que eu esqueço os nomes de todo mundo. Então, Carlos Aquini, exato. Carlos Aquini, enfim, várias pessoas que foram protagonistas da criação do então, como disse a Ana, Parque Yanomami. E que foi uma espécie de milagre, né? Porque aquela região estava sendo, enfim, essa comissão pró-Parque Yanomami teve um trabalho pioneiro, que
estava muito mal parado, porque o Sarney, na época presidente, e muitos outros antes e depois dele, né, estavam vendo e estavam querendo uma terra Yanomami em ilhas, né? Quer dizer, um arquipélago Yanomami, não uma terra Yanomami, né? E o milagre foi que, em 1992, o cume da terra, né? No Rio de Janeiro, foi liderado, enfim, o presidente na época era o Fernando Collor, de triste memória, mas que teve, digamos, quis fazer um bonito e fez esse lindíssimo bonito, que foi decretar o território Yanomami e depois homologar, enfim, e a demarcação, né? Então, é a maior terra indígena do Brasil. A segunda é o Javari, segunda terra indígena. Mas o Javari é muito diferente, porque são vários povos, né? Acho que tem uns 7 que são considerados já contactados, né? E tem 16 que se mantêm isolados, porque não gostaram do que passaram, não gostaram do que viram, e que, aliás, em geral, os povos isolados são povos que se retraem depois de um primeiro contato desastroso, né? E que não querem mais saber da gente. Então, e lá, aliás, no Yanomami também, né, Ana, os que são contactados, ou seja, os que já têm um comércio, vamos dizer, que já convivem de alguma maneira, de perto ou de longe, com o resto da sociedade brasileira, são protegidos por esses mesmos que já estão num outro momento, né? Eu não deveria usar a palavra já, porque, na realidade, né, não é uma progressão necessária. Não, como se pensou durante muito tempo, antes, inclusive, da Constituinte, era comum, né, se pensar numa gradação do contato, né, e que terminava supostamente aculturado, né, por oposição silvícola, que eram os termos da época, né, que eram os termos, aliás, do Estatuto do Índio até hoje, né, que data de 73. Mas isso tudo, quer dizer, em todas essas duas grandes terras indígenas, né, são os que já conhecem os problemas que o resto brasileira traz, que protegem os outros. Davi foi, por exemplo, no ano foi 2020, foi começo de 2020, há poucas semanas do início da pandemia, ele foi à ONU, para defender... Dá para ouvir? Pega esse aqui, Manuela, por favor. Esse aqui? Deve ser a mesma coisa. Obrigada. Ele foi... Pior. Tá ligado. Opa. Agora é você que está com o bom. Quer trocar de novo? Tá bom. Mais perto, é isso? Tá. Então, tá. Então, o Davi foi à ONU para fazer a defesa dos isolados Yanomami dentro da terra Yanomami. Ou seja, grupos inteiros que se retraíram completamente, né? E que estavam sendo ameaçados cada vez mais pela proximidade dos garimpeiros, né? Enfim, só para dizer que que esses grupos que têm maior contato com a gente são também a primeira barreira contra que protege os isolados. E esses isolados, só para dizer enfim, mostrar o grau de perversidade que está acontecendo agora, e daí eu estou dando um salto para falar do marco temporal aqui. Não sei se vocês
todos sabem ou se deram conta do que estava acontecendo. Essa história do marco temporal, que é uma ideia esdrúxula, completamente esdrúxula, uma tese que foi inventada na época da Raposa Serra do Sol, mas que não foi aplicada na Raposa Serra do Sol, né? E era que só teriam ainda direito às suas terras aqueles indígenas que no dia 5 de outubro de 88, ou seja, a promulgação da Constituição de 88, estivessem de posse dessas terras, né? E depois se fez uma, digamos, uma espécie de remendo muito mal feito, que dizia que, se não estivessem, então tinham que mostrar, pelo menos, que eles estavam ou lutando fisicamente contra os invasores ou entrando em juízo. Eles, quer dizer, entrar em luta direta com os invasores era claramente impossível, e estar em juízo era duplamente impossível, porque, na época... O céu está caindo. O céu está caindo. Tenho que parar? Não, vamos segurar. Segura? Tá bom. Mas me diz quando estiver... Eu só queria pedir um apoio da produção, se alguém pudesse vir aqui falar comigo, por favor. Eu preciso de alguém da nossa equipe aqui que venha falar comigo. Só um instantinho, desculpa, Manuela. Pois não. Obrigado. Não, por favor, pode prosseguir. Então, o que acontecia quanto a entrar em juízo contra os invasores de suas terras era que, na época, a maioria dos juízes não aceitava que os indígenas entrassem em juízo por conta própria, e que era sempre a FUNAI que teria que representá-los. FUNAI essa que era contra eles, né? Então, não havia possibilidade de realmente entrar em juízo. Então, esse é a coisa que se arrasta até hoje e que vai continuar, porque hoje de tarde houve o terceiro voto no julgamento da chamada repercussão geral, que está, a partir de um caso específico de Santa Catarina, está falando sobre o marco temporal como um todo, né, em geral. E estamos no terceiro voto. O relator foi a favor como é que se diz? De acabar com essa ideia maluca do marco temporal. O segundo foi a favor do marco temporal. E hoje o Alexandre de Moraes fez um longo voto. Então, já tem 3 votos, que é um voto do meio. Eu não vou comentar o voto dele, porque isso aí está em andamento, né? O quarto pediu vista, o André Mendonça, pediu vista e tem até 90 dias para devolver, o que significa que essa coisa que se arrasta há muito tempo, e que já teve, inclusive, uma definição pelo Supremo Tribunal Federal em 2013, quando o Ministério Público Federal entrou com... Agora eu estou entendendo um pouco mais dessa terminologia, um embargo de declaração, acho que se tiver... embargo declaratório, que é uma pergunta, no fundo, perguntando, no fundo, o quê? Se essa história do marco temporal valia, de forma geral, para todas as terras indígenas. E a resposta foi não. Não vale para todos não vale em geral, né? De forma que isso já parecia estar resolvido. Mas, a partir dessa época, as 2 turmas do Supremo, né, divergiam, umas aplicavam, outras não aplicavam, né? Então, essa coisa está se arrastando há muitíssimo tempo. Faz com que, por exemplo, o Estado do Mato Grosso do Sul e os indígenas Caiová e Guarani, entre outros indígenas do Mato Grosso do Sul e também do oeste do Paraná, estejam numa situação terrível em que ou eles estão reivindicando suas terras tradicionais, estão à beira das estradas, né, ou eles têm as terras demarcadas e homologadas e invadidas pelos fazendeiros.
E isso está se arrastando e emparedando todos os processos que estão em andamento, que simplesmente isso não avança, não se resolve. Então, esse julgamento é da maior urgência, porque ele encoraja... Por que é tão importante essa história do marco temporal? Por várias razões, não vou enumerar todas, mas uma delas é o seguinte: nenhum povo que é expulso pela força, contra a sua vontade, de seu território, perde seus direitos a esse território. Isso não existe, né? Mas aí existiria, né? Isso é o primeiro problema. O segundo problema é que isso cria uma insegurança muito grande sobre o que é que vale e o que não vale. Afinal de contas, é um artigo da Constituição, é o artigo 231, primeiro parágrafo desse artigo, fala disso, né? Que os indígenas agora, têm a posse permanente, exclusiva, usufruto exclusivo, inalienável, etc., né? Então, vale ou não vale? Vale para todos ou não vale para todos? Isso cria uma expectativa de que, afinal, a Constituição não é para valer. E foi isso que aconteceu quando a Câmara dos Deputados, de uma maneira muito assintosa, desengavetou o PL 490. E depois eu termino, tá? Desculpa, eu estou sendo muito longa nessa história. Por favor, de Mas jeito nenhum. A história é longa. A Câmara desengavetou um projeto de lei horroroso, tinha todas as maldades concentradas lá. Então, era para manter o tal do marco temporal, era para permitir mineração em áreas indígenas, estradas podiam passar à vontade, enfim, todo tipo de coisa que está retida pela Constituição, né? Então, que está proibida até nova ordem, pelo menos, pela Constituição, e, com isso, desafiou o Supremo Tribunal Federal. E agora, a gente tem uma situação absurda, que é digamos, uma ideia que está circulando nos corredores de Brasília. Eu acho que agora, com o voto do Alexandre de Moraes, isso se apaziguou um pouco, mas era a ideia que, então, vamos parar tudo mais uma vez e vamos fazer uma conciliação entre o Judiciário e o Congresso, né? O que é um absurdo total, em nome da segurança jurídica dos fazendeiros, né? Que segurança jurídica, eles têm razão de querer, como os indígenas também têm, né? Mas não há maior quebra de segurança jurídica do que submeter a Constituição a uma coisa do Congresso. Que enfim, a Constituição está lá em cima, né? Como vocês sabem, acima de todas as outras. Eu vou parar por aqui, porque poderia ir muito longe, mas quero dizer que isso está... Bom, eu estou nessa... Né, eu faço parte, como a Cláudia, que está aqui, e outros, da Comissão Arns, então vou fazer um pequeno comercial aqui, mas é o seguinte: a Comissão Arns e muitos outros, junto com a PIB, não é, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e o Instituto Herzog e vários outros, e muitos artistas, né, se mobilizou para fazer um grande barulho hoje e ontem, juntando com essa terrível comemoração, como vocês dizem na Inglaterra, né, do aniversário da morte de Bruno e de Dom, né? Então, e que levantou realmente muita gente, não só no Brasil, como hoje, não sei se todos viram, mas na Torre de Londres, né? Não, foi no Big Ben, né? London Bridge. No London Bridge apareceram essas figuras, né, de Bruno e Dom, e também de Maxiel, que foi outro que foi assassinado na mesma lógica, digamos assim, 3 anos antes, né?
e há um movimento internacional de repúdio a isso, de revolta, né, que eu acho está influenciando, e ainda bem, está influenciando o Supremo. Mas há outras influências também. Eu vou ficar. Muito bem. Palmas para a Manuela. Eu queria registrar uma informação aqui da mais alta importância. Eu queria até pedir que a gente se erguesse para bater palmas para a grande Cláudia Andujar, que está presente aqui no nosso encontro. Está ali no fundo. Cláudia, como todo mundo sabe, é uma das pessoas responsáveis pela divulgação dessa cultura absolutamente maravilhosa por meio das suas fotos, que são fotos que estão ganhando o mundo em uma exposição maravilhosa que está sendo exposta em vários países. Então, muito obrigado, Cláudia, por nos honrar com a sua presença. Muito obrigado mesmo. E a Cláudia, se eu não estiver enganado, foi uma pessoa que o Dom procurou alguns anos atrás aqui em São Paulo. E foi através da Cláudia, me parece que o Dom fez uma grande viagem ao território Yanomami alguns anos atrás, documentando os garimpos e a situação lá. Então, a Cláudia e o Dom tiveram, né? A Cláudia teve um grande papel numa das grandes reportagens que o Dom fez na Amazônia. Mais um grande trabalho da Cláudia, essa colaboração incrível que, enfim... Eu queria falar com o Xavier aqui. Xavier, você que é jornalista também, um jornalista especializado em área ambiental, né? Você não viveu essa tragédia tão de perto quanto o Tom Phillips. Mas eu queria saber, como jornalista que acompanha essa pauta, como foi essa degradação da questão ambiental no Brasil e da relação com os povos indígenas. Como que você, como jornalista, enxerga esse quadro aí? E você escreve muito para quem está nos lendo lá fora, né? Quer dizer, quer falar um pouco sobre isso também, sobre essa pauta, como repercute lá fora? Boa noite. Sim, eu sou editor da Mongabay, no Brasil. A Mongabay é uma agência de notícias ambientais que surgiu há mais ou menos 20 anos. E em 2019, decidiu-se montar um escritório da Mongabay no Brasil, pelo qual hoje eu sou responsável, e porque de fato estava tendo muita notícia vindo do Brasil, né? Más notícias, né? Então foi necessário abrir essa frente jornalística. Mongabay já está presente, já estava presente em mais de uma dúzia de países, né? Então, assim, a gente está há 4 anos no Brasil, né? É uma maneira ainda bastante incipiente, construindo esse território, mas essencialmente a ideia era justamente levar notícias de cá para lá, para o resto do mundo, né? E respondendo à tua pergunta, Paulo, sobre... Eu sou jornalista há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos eu cubro temas socioambientais. Eu comecei trabalhando numa revista chamada Terra, o Caminhos da Terra, que foi uma tentativa de fazer uma espécie de National Geographic no Brasil, né? E foi um momento muito bonito, assim, né? Um momento pré-internet de descoberta, né? Um momento que a gente não nos chegavam tantas notícias, né? Sobre o resto do Brasil e do mundo, né? Tive a oportunidade de viajar por mais de 30 países, viajei pelos interiores do Brasil e foi uma oportunidade de levar a diversidade socioambiental do Brasil para os brasileiros, essencialmente, né? E de cá para lá o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que teve um momento de descoberta, né, e de revelação de todo um patrimônio socioambiental, cultural, ecológico, obviamente, simultaneamente, a gente começou a descobrir tudo que estava acontecendo, que já vinha acontecendo há centenas de anos, né, desse processo de degradação. O que eu acho... Eu gostaria, na verdade, de colocar uma coisa aqui como
uma informação como jornalista, como escritor, mas como músico também, como uma pessoa que trabalha com informação e com conhecimento, que o que eu acho que é mais interessante que eu estou percebendo é um movimento híbrido, um movimento simultâneo, em que a gente estão se revelando, né, toda essa série de violências e de injustiças contra povos originários, contra povos não indígenas, contra povos indígenas e povos quilombolas e comunidades tradicionais brasileiras, né? E a gente sabe que isso tem escalado de uma maneira muito agressiva, muito voraz nos últimos anos, mas, simultaneamente, a gente está vivendo um momento muito raro e muito novo, em que, pela primeira vez, essas vozes estão sendo ouvidas, sem intermediários, né? Eu acho muito interessante a gente estar aqui num evento, né, celebrando um objeto que é, na verdade, ocidental, que é o livro, né? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Quando a gente sabe que existem centenas, se não milhares, de povos para quem o livro é a floresta. Os rios são livros, os mares, os bichos, né? E esses livros, essas florestas, elas são capazes de contar suas próprias histórias. E as pessoas que vivem nessas mais próximas dessas florestas, desses lugares, da terra, desses territórios, também contam histórias diferentes das nossas. São outras narrativas, né? Eu fico pensando, seria impensável pouquíssimos anos atrás, ter uma liderança indígena num evento de abertura de uma feira do livro. Infelizmente, o Davi não pôde estar aqui, mas pensem, há 5, 10 anos, né, qual seria a chance de ter uma liderança indígena, né, num evento desses, né? E a gente está vendo agora que isso me interessa muito, né, como jornalista, como escritor, como músico, é perceber que essas vozes agora estão contando suas próprias histórias, publicando seus livros, fazendo seus filmes, gravando seus discos, com outras narrativas, outras formas de ver o mundo, outras formas de contar o mundo e de narrar o mundo. E eu acho isso muito maravilhoso e eu me sinto afortunado de estar vivendo nesse mundo agora. Bom, uma visão com alguma dose de otimismo, assim, vamos dizer, dentro de um... Sou um otimista, apesar de tudo. Tom, tá difícil ser otimista, imagino, para o seu lado. Como é que tá? Eu queria te perguntar também da aproximação entre o jornalista e o antropólogo, né? Que são figuras que têm talvez tenham alguma relação, né? Como é que o jornalista e o antropólogo, quais são as aproximações e as diferenças entre esses trabalhos? Olha, sobre a questão de otimismo, não está difícil ser otimista, não. O Dom era talvez a pessoa mais otimista que eu conhecia. A última mensagem que ele me mandou foi quando eu fiz 40 anos, poucos dias antes dele viajar. Aí eu estava na força, né, por causa disso. Ele falou, não, 40 é a melhor década que está nesse mundo para cima. Então, olha, foi terrível o que aconteceu. Mas o bonito agora é ver quantas coisas novas nasceram a partir do fato terrível do dia 5 do ano passado. No lado indígena, eu tive agora no Vale do Javari um mês atrás, e ver que a equipe de vigilância que o Bruno ajudou a criar está lá, firme e forte, mais forte que nunca, continuando os trabalhos, isso é uma inspiração incrível. E isso, acredito eu, está acontecendo em várias partes do Brasil, né? Na terra Yanomami, no Maranhão, eu estive lá também este ano com as pessoas com as quais o Bruno trabalhava. E no lado jornalístico também. Já cobríamos a região amazônica antes disso, é claro, mas nos últimos 12 meses, o compromisso que jornalistas brasileiros e estrangeiros têm tido em voltar repetidamente para todas as regiões da Amazônia. Eu mesmo fiz, eu acho que 8 viagens em 12 meses para a Amazônia. É uma coisa bonita, é uma coisa importante, e da mesma forma que os indígenas estão resistindo no Vale do Javari, nós, como jornalistas, vamos continuar resistindo, contando as histórias cada vez mais. Então, eu estou cheio de otimismo, né? Lamentamos muitíssimo a perda. Não devia ter acontecido. Foi vergonhoso a forma com que o governo daquela época lidou com a situação. Mas, um ano depois, eu acho que a gente tem que olhar para um horizonte de otimismo e de muita luta, né? E que não vai parar, não fica por isso mesmo. Estamos aqui. Manuela, e você? A sua geração foi a que construiu todo esse
arcabouço legal, um pouco ajudou a fundamentar essa teoria, essa forma brasileira de lidar com os povos indígenas, de criar as terras indígenas. Você participou das discussões da Constituição e tal. Quer dizer, tudo se encaminhava para um trabalho você nos entregou um trabalho muito bem feito e que nos deu muito otimismo. Como é que é agora, nesse momento, tendo passado esse último governo, como foi tão fácil destruir coisas tão sólidas, né? Me parece que as tentativas, as invasões dos garimpeiros, por exemplo, foram... quer dizer, foi fácil para eles entrarem ali com a permissão do governo, né? Tiveram como você se sente mesmo em relação a esse legado desse trabalho? Olha, eu acho que a Constituição de 88 realmente foi um momento muito privilegiado, né? E na questão indígena, realmente avançamos muito, né? Resgatamos, por exemplo, essa ideia de direitos originários, né? Que ninguém sabia o que era, aliás, eu acho, na Constituinte, que no trabalho... Quer dizer, o que aconteceu? É que, a partir, inclusive, da comissão pelo Parque Yanomami e a partir de uma grande mobilização que houve aqui no Brasil todo, em 1978, se criou, enfim, uma série de grupos que estudavam como é que era essa legislação, como era e quais eram os maiores problemas, né? Por exemplo, que os índios não tinham acesso à justiça. Isso era um. Mas a outra coisa importante é essa ideia de direitos originários. Quem inventou isso? Quer dizer, isso está na jurisprudência e na lei, nas cartas régias, ou seja, na legislação colonial. Nunca se duvidou, não é, na legislação colonial, e desde o descobrimento é muito interessante se pensar que logo depois de 1500 houve uma enorme discussão jurídica, teológica e jurídica, porque as duas coisas não eram separadas na época, né? E que resultou na vitória de um frade chamado justamente Vitória, né? Frei Francisco de Vitória, que ganhou essa discussão e que disse que os indígenas eram senhores de suas terras, né? Tanto quanto, né, se fossem os espanhóis que tivessem desembarcado na Espanha, eles não seriam os donos da Espanha. Então, que os conquistadores, na realidade, não tinham os títulos. Não tinham títulos para isso. Então, isso muito cedo, né? Mas é claro que a prática era outra, né? Mas, assim mesmo, em toda a época colonial, isso foi reiterado. Em 2012, um jurista cujo busto eu descobri que está no Salão Nobre da Faculdade de Direito, que era o João Mendes Júnior, um nome muito conhecido, né? João Mendes Júnior resgatou essa ideia, né, que evidentemente durante a República não tinha muita vigência, mas ele resgatou essa ideia, resgatou essa tradição e disse: não, os indígenas têm os direitos mais fundamentais que existem, que são o indigenato. Eles estavam aqui primeiro, né? Então, isso é o direito originário. E como ninguém sabia o que era isso, nós perguntamos a Dalmo Dallari, que nos ajudava, um grande jurista que, infelizmente, já desapareceu há alguns anos. Perguntamos o que era isso, direitos originários. E ele disse: olha, é assim, na Suíça, os cantões resolveram se juntar e formar um país. E
Só que, para formar esse país, eles não perderam seus próprios direitos, os direitos dos cantões. Então, esses eram os direitos originários no país chamado Suíça, né? Então, quando entrou essa história de direitos originários na Constituinte, eu acho que passou porque ninguém percebeu muito bem o que era aquilo, né? Mas é muito poderoso isso. É muito poderoso, porque isso significa, e o Supremo já ratificou isso várias vezes em acórdãos, né, que o Estado não está dando posse de terras indígenas aos indígenas, que ele está reconhecendo esses direitos. Ou seja, eles preexistem, inclusive, a qualquer demarcação e homologação. Eles já têm esses direitos. Então, essa é só para dar um exemplo do que foi importante da Constituinte. E eu queria, inclusive, resgatar uma intervenção que foi muito importante, que também foi uma espécie de milagre, né, que um dia eu conto como é que ocorreu, que foi a intervenção do Jarbas Passarinho, que hoje ou ontem saiu por uma excelente reportagem e pesquisa jornalística de alguém do Globo, né? É de um amigo meu, vou falar para ele depois. Fala que parabéns. Fala o nome dele, qual que é? Paulo Celso Pereira, do Globo. Sim. Parabéns. Quer dizer, eu estava na Constituinte, mas eu não lembrava de muita coisa. Ele foi nos papéis mesmo, nos documentos, e viu como é que foi votada o texto dos artigos que tratam dos direitos indígenas. E Jarbas Passarinho foi um intermediário extremamente importante. E diga-se também que foi o único, né, que publicamente e diante de militares disse que a relação com os Yanomami a partir de 1970 tinha sido um genocídio. Ele falou isso. Está escrito e está publicado, não é? Então, uma coisa que também é digna de nota. Bom, mas eu não estou aqui para restaurar a imagem de Jarbas Passarinho, mas eu acho que essas coisas contam, essas coisas são importantes, né? E eu não sei onde eu estava, perdi o fio. Não, é interessante porque são políticos conservadores, ligados inclusive à ditadura militar, você falou em Collor e Jarbas Passarinho, mas que foram figuras que ajudaram, de alguma forma, por querer ou sem. Eu acho que Collor não foi tão... O Jarbas Passarinho foi. Sim. E era acriano também, como meu marido. Eu queria te perguntar uma coisa, Manuela, que você usou a palavra indigenato. Por que hoje prevalece a palavra indígenas sobre índios? Olha, é errado falar índio? Bom, índio foi um erro do século XVI, né? Ou do final do século XV, porque acharam que tinham chegado à Índia, né? E desde então ficaram índios. Mas é um erro que que foi adotado e transformado. Não é? E eu não vejo nenhum problema, mas eu acho que há uma sensibilidade, sim, agora, entre os povos indígenas, que não querem ser chamados por esse nome que não lhes corresponde, porque, não é? E é uma maneira também, eu acho que você tocou numa coisa importante, é uma maneira também de salientar essa ideia do indigenato, não é? Que é importante, que é muito importante, porque exatamente fala dos direitos originários, não é? E eu queria só aproveitar e acrescentar mais uma coisinha, estou falando demais, mas é o seguinte, o livro, que o Xavier, né? Xavier mencionou, queria dizer, o livro A Queda do Céu e o livro da Ana, né, também dos sonhos, que é de certa forma é um coda, né, para a Queda do Céu. Esse livro é um divisor de águas na antropologia, com certeza, mas também eu acho que na sociedade em geral, porque de repente surge um filósofo, Davi, né, que nos traz um mundo
que descreve um mundo que a gente não conhecia e que é traduzido por alguém que foi capaz de traduzir, não é fácil também, né? Então, e eu queria lembrar também, num dia como hoje, que é um dia da liberdade da liberdade de imprensa. Da imprensa, como você lembrou, né, Paulo? Que esse livro, acho que é um exemplo do que precisa ser, né, esse conhecimento dos Yanomami. A Ana, uma vez, disse, com toda a razão, que o Davi era, ao mesmo tempo, um etnólogo de nós outros, dessa sociedade ocidental, né? Porque ele realmente consegue nos descrever de um modo que a gente nos faz, né, sobressaltar, né? E que é muito justo. Essa ideia, não é, da mercadoria, da importância da mercadoria, por exemplo, que ele salienta muito, é muito importante. E, ao mesmo tempo, ele nos apresenta um universo em que se fala muito em descolonial, né? Descolonial, não decolonial, né? Também queria te perguntar a diferença entre essas duas palavras. Eu só vou terminar agora, desculpa, falei demais. Mas só queria terminar com o seguinte: se fala muito em descolonizar e descolonialidade, mas a maior colonialidade, que é difícil, inclusive, de falar, está no mundo judeu-cristão, está na Bíblia. Quer dizer, Deus cria tudo, né, durante aquela semana fatídica, todos os seres, para que sirvam os homens e as mulheres, por suposto, né? Então, isso é o nosso universo. O que o Davi mostra é um universo em que todos os que estão naquele território têm direitos, e têm direitos seus que têm que ser respeitados pelos outros. Quer dizer, não há essa primazia do humano, e isso é extraordinário, porque nos mostra um mundo completamente diferente. Vou ficar por aqui, desculpem. Muito bom. Palmas para a Manuela. Pessoal, a gente vai se aproximando do final. Eu queria pedir aqui para a Hannah e para o Tom fazerem aqui uma palavra final. Hannah, não sei se você quer falar um pouco do Davi, do seu convívio com ele, do livro dele também, porque A Queda do Céu é esse grande livro que tem, não sei, 500, 600 páginas, e ele está lançando O Espírito da Floresta, que é um livro mais curto, imagino até que com uma intenção de divulgação. Quer falar um pouquinho do seu convívio com o Davi, do livro dele e etc.? A Queda do Céu é esse livro que a Manuela descreveu e que eu sempre falo que é meio a minha Bíblia. É quase um enxingue, assim. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu vou lá e penso e abro e sempre acho alguma coisa nova. E meu orientador até reclamava, porque eu sempre estava relendo o livro. Ele falava, mas de novo? Eu falei, pois é, mas eu ainda consigo encontrar coisa que eu não tinha visto antes, porque é incrível. E O Espírito da Floresta é um livro que eu acho que mais leve. Para quem não conhece A Queda do Céu, eu acho que até recomendo antes do que A Queda do Céu, porque você precisa de um fôlego grande para encarar, porque são 700 páginas, A Queda do Céu, né? E são, na verdade, livros dentro de livros, porque você tem o Davi em primeira pessoa, contando, né, a história dele. Tem a parte, o início e o final, tem as notas, que é um livro à parte, as notas, né, etnográficas e etnológicas do Bruce. E tem como o livro foi feito a partir dessa experiência que Manuela descreveu um pouco, dessa relação, desse pacto, né, etnográfico que o Bruce tanto fala. E a Floresta, O Espírito da Floresta, era o livro que a gente ia falar hoje se o Davi estivesse aqui. E até eu sinto muito o Davi não estar, mas esse processo de mediação com o Davi, a gente já fez, né, a conversa com Manuela e Davi ano passado no Sesc Pinheiros. E eu sempre falo que é muito difícil mediar o Davi, porque o Davi é um xamã, né? O xamã é um mediador de mundos. E ele faz isso como xamã,
como chapiri que ele é na comunidade dele, e também como esse mediador de mundos entre nós e eles, né? Entre os Nababa e os Yanomami, os Yanomami-Taba. Então, ele é o mediador por excelência, ou seja, imediável, né? E O Espírito da Floresta, ele é um livro mais curtinho, e ele tem é interessante porque ele tem um jogo bonito, porque aí, em vez de ser em primeira pessoa o Davi falando, tem textos, né, artigos, ensaios curtos do Bruce e o Davi. O Bruce e o Davi. Então, é como se fosse uma conversa. E eu diria que seria até foi uma espécie de Waiamu. O Waiamu é um diálogo cerimonial que os Yanomami, os Patataba fazem, que são os verdadeiros conhecedores. E você precisa estar no nível muito aprofundado de conhecimento para conseguir trocar. Então, eu acho que o Espírito da Floresta, fala o Davi, fala o Bruce, fala o Davi, é uma espécie de Waiamu, que só os grandes homens conseguem fazer. E é um discurso que vai no início da noite e vai até amanhecer. E é um discurso de apaziguamento, né? É um discurso para manter a paz, para não fazer guerra. Então, eu acho que o livro também passa um pouco essa ideia do que eu acho que não é ser otimista ou ser pessimista, sabe? Mas é como que a gente lida com essa realidade. Então, como que a gente lida com esse contexto, que a gente sabe que não é fácil, não está sendo, mas a gente está no melhor contexto hoje do que a gente estava um ano atrás, em que a última frase que eu gritei foi "fora Bolsonaro". Então, acho que a gente está no momento melhor. Também de transição, né? Muitas coisas estão acontecendo e o processo é lento, e a gente sabe que os últimos anos foram muito difíceis, a gente está se recuperando de governo, de uma pandemia e de muitas outras coisas. Então, mas a gente continua, né? A gente vai, porque aí tem uma frase no livro que eu coloco que é: quando o Yanomami encontra outro, uma das maneiras como eles fazem para se cumprimentar é dizer "o ateme showa, tá?", que o a é você, teme é vivo, saudável, tá é o que você usa para fazer a pergunta, e o mais interessante é o showa, que é ainda. Então, a tradução seria "você ainda está vivo?", e a pessoa bate no peito e fala, os Patataba, "Yateme marre, eu estou muito vivo". Então, que os Yanomami falam isso, né? Também diante de todas as adversidades, eles estão vivos, né? Yamak teme showa também. Yamak é nós também estamos vivos. Então, se estamos, a gente precisa ser contra o que está posto, a gente precisa ser contra o marco temporal, a gente precisa saber o que é isso. E eu sempre falo que esse engajamento vai para além das redes sociais, porque elas são importantes também, mas a gente precisa estar nas ruas, né? A gente precisa conversar, a gente precisa saber das coisas, e entender que o marco temporal não diz respeito só aos povos indígenas, às terras indígenas, diz respeito a todos nós. E eu lembro da Constituinte, uma vez que você, Manuela, também falou que no processo de colocar, né, os direitos dos indígenas, teve toda uma mobilização que foi para além, assim, da questão do movimento indígena, indigenista, que as pessoas tinham adesivo, demarcação já nos carros, né? Que era um assunto que então estava todo mundo depois nesse processo pós-ditadura. Então havia uma mobilização popular que foi muito importante, né, para a consolidação, para que esses direitos estivessem na Constituição, e que a gente não pode ter esse retrocesso, sabe? É uma coisa muito muito séria. E aí, como finalizando, a gente tem né, as novas gerações, a gente também teve um exemplo muito grande que foram dos nossos Patataba, que a gente fala internamente, né? Porque os Patataba são esses homens e as mulheres, a Patayoma, por excelência, a Cláudia Andujá, que está aqui, o Bruce Albert, o Carlos Aquini, a Manuela, essas pessoas que tiveram na Constituinte, Severo Gomes, as pessoas que tiveram, sabe, que fizeram todo um trabalho que foi intenso. A Constituinte foi um trabalho forte, o processo de demarcação da terra Yanomami também, e a gente não pode ter retrocesso, porque assim, então cabe a gente que está aqui fazer com que a gente continue vivo, no sentido bom, a gente está vivo e a gente vai continuar a luta, entendeu? A gente está numa mudança de governo, mas muitas coisas ainda precisam ser feitas, e a gente Yamak teme showa. Então é isso. Muito bom. Isso que a Manuela falou de o Davi ser uma espécie de etnógrafo nosso, né? Eu também aqui nesse palco estava entrevistando o Ailton Krenak, que foi uma figura também importante na Constituinte, né? Aquele gesto de fortíssimo. Ele estava aqui ao meu lado e eu tentei fazer média com ele. Falei, você não acha que aqui parece uma aldeia indígena e tal? Aí ele falou, não, isso aqui é mais um acampamento romano. E aí ele confessou que ele lê Asterix.
Tom, e você, agora, um ano depois da morte do Dom, você continua como correspondente do The Guardian. Isso afetou o seu trabalho, imagino, de maneira crucial para a vida inteira, né? Como é que está o seu projeto como jornalista agora para cobrir o Brasil? Como é que prossegue agora a partir desses próximos anos? Eu acho que esse sentimento é exatamente o sentimento que a gente sente. Uma das coisas bonitas nesse último ano no contato que a gente tem tido com o mundo dos indigenistas, dos parentes lá, é que os amigos, tanto os amigos do Bruno, quanto os amigos do Dom, no nosso lado, acabamos sentindo esse mesmo sentimento, né? Compartilhamos isso, que agora a forma que a gente tem para responder é partir para cima, é trabalhar. Acabou de chegar aqui um grande colega fotógrafo, aqui, o Victor, que estava lá em Roraima comigo em fevereiro, trabalhando. Acompanhamos as forças especiais do IBAMA, visitamos algumas regiões absolutamente chocantes. Chitei, uma região na fronteira com Venezuela, que parece o que eu chamaria em inglês de bomb site, né? Parece que o lugar foi bombardeado. Eu tive lá a primeira vez que eu conheci o Davi, em 2006, 2007, me parece. Visitei a mesma região, Chitei. Era uma selva vasta, sem fim, com alguns pontos de garimpo, pontos históricos desativados. Quando fomos lá agora, é uma coisa tão chocante que eu não tenho palavras. Só as fotos do Victor aqui. E quando a gente foi para o hospital infantil em Boa Vista depois, mais chocante ainda, porque você vê as consequências humanas. Eu tenho um filho de 6 anos. Nos vimos naquele hospital, um neném Yanomami de 8 meses, talvez. Parecia um bebê de 2, recebendo uma transfusão de sangue no dedinho do pé. Então, o que aconteceu neste país nos últimos anos teve consequências. Bruno e Dom são pessoas que nos perdemos por causa disso. Essa criança recebendo uma transfusão de sangue no pé com não sei quantos gramas é outra consequência. Eu tive com Dário, o filho do Davi, durante essa última viagem, e ele me ensinou uma palavra que eles usam. Você vai me corrigir aqui com certeza, Hannah, mas eu acho que a palavra é onokai. Que ele definiu com alguma coisa que destrói vidas, que derrama sangue, mais ou menos equivalente a um genocídio. Eu acho que é isso, né? E foi isso que nos vimos lá, e a nossa inspiração agora é continuar lutando, trabalhando para mostrar isso para o mundo, para o Brasil, para as pessoas, para que alguma coisa aconteça. E que bom que esse novo governo, que tem vários representantes que se solidarizaram com a gente naquela época do sumiço do Bruno e do Dom. Recebi tantas mensagens de pessoas que agora estão no poder. O presidente Lula falou esses dias que se Dom e Bruno estivessem aqui, eles teriam um aliado e não um inimigo na sede de poder. Que bom. E vamos, né, torcer e trabalhar para, né, ajudar a fazer o que a gente pode. Maravilha. Parabéns, Tom, pelo seu trabalho. E aí eu queria perguntar para o Xavier aqui, o Xavier que vai conduzir agora esse breve ato musical em homenagem a Bruno e Dom. Quer falar um pouco do que você vai fazer aqui agora com a gente? Sim. A ideia não é minha, é do Paulo, inclusive. Agradeço o convite. É um convite muito inusitado, mas ao mesmo tempo muito relevante, muito bonito, né? Porque vocês vão de lembrar que um ano atrás, quando estavam se fazendo as buscas por Bruno e Dom, começou a circular um vídeo com uma imagem do Bruno cantando um canto indígena. Esse vídeo foi feito em 2019, durante uma expedição que ele estava liderando por ali, no Vale do Javari. Parece que o vídeo, inclusive, foi filmado pelo próprio Dom. E aí isso se disseminou, né? A imagem dele na floresta cantando essa canção. E essa canção, ao receber esse convite, eu fui pesquisar. Ela é um canto do povo Canamari, que é um povo que vive no Alto Juruá e também no Vale do Javari, inclusive às margens do rio Itaquaí, né, que é o rio no qual o Bruno e Dom foram assassinados. E Bruno teve uma convivência longa, né, com esse povo. E esse canto ele imita o som da arara mãe chamando os filhos para comer. É um canto de cura,
um canto usado em rituais de ayahuasca pelo pajé para curar os corpos enfermos, né, doentes. E tem uma coisa interessante que eu descobri sobre o povo Canamari, isso que é legal, esse é o poder da música, né? A gente também aprende muito, né, sobre quem produziu aquilo, né, aquela obra musical, né? E aí eu pesquisando sobre o povo Canamari, tem uma coisa interessante que eles acreditam que havia um céu antigo que desabou, que caiu, e formou o mundo de hoje, a floresta, né, o mundo atual. Então, o mundo no qual a gente habita, a floresta incluída, são as ruínas desse céu que desabou. E no lugar desse céu surgiu um outro céu, um céu novo, mais distante, mais inacessível. E é o céu habitado pelos Kohana, que são espíritos que recebem a alma dos mortos, as pessoas que morrem. É uma viagem muito longa até esse céu. E uma vez que a alma chega nesse céu, os Kohana recebem com uma rede armada para a pessoa descansar da viagem, para a alma descansar da viagem. Essa alma, ela recebe um novo corpo feito de palha de buriti e se torna ela também uma Kohana. E o mais interessante desse céu dos Canamari é que ele é um duplo da terra, do mundo que a gente habita, do mundo que eles habitam, né? Dizem os Canamari que esse céu ele é exatamente igual. A sociedade se organiza da mesma forma, com uma diferença. Todos os povos ali convivem em harmonia, sem os conflitos desse céu decaído, né? Que a gente vive hoje, sem essa violência, sem essas injustiças, essas tensões, né? E eles falam que, inclusive, os povos que são inimigos dos Canamari, né? As etnias indígenas que são inimigas históricas, né? Incluindo os brancos também. A gente vale lembrar que os Canamari trabalharam ao longo da primeira metade do século XX nos seringais do Amazonas na forma de escravidão por dívida. Então é uma relação de abuso, de violência, mas na visão deles, nesse céu onde todos são Kohana, onde todos são espíritos, existe um lugar de convivência igualitária. É um céu utópico, uma utopia celestial, né? Eu gosto de imaginar que talvez Bruno esteja lá, deitado na rede dele, né, nessa grande utopia, cantando essa música, né? E essa música a gente gostaria de convidar vocês a cantar, né? A gente vai passar o vídeo aqui para vocês aprenderem, porque eu acho que a música também é uma utopia, né? A música também ela só funciona na consonância, né? Duas pessoas que se odeiam, a partir do momento que elas cantam uma mesma música, uma mesma melodia, é como se o ódio estivesse suspenso momentaneamente, né? A música ela só acontece na consonância, né? E aí acho que pode ser um bom momento agora a gente homenagear o Bruno Pereira, Dom Phillips, o povo Canamari e todos os povos da floresta e todo esse tesouro cultural e toda essa luta, né, pela qual eles têm passado, né, esses últimos séculos, cantando com eles, cantando com o Bruno. Vamos lá. Pode ser. Por favor. Vai passar o vídeo? Queria pedir à produção para passar o vídeo. Marina wa kenade, Marina wa kenade, wa kenade, Marina wa kenade, tabarini hezawedane, tabarini hazawedane. Agora, Hawanararae, Hawanararae. Esses outros, a letra? Agora a gente vai projetar a letra aí na tela, por favor. Então a música segue assim. Wahanararai, Wahanararai,
Marinawa Kenade, Marinawa Kenade. Marinawa é o nome do pajé, é Canamari. Vamos lá, gente. Wahanararai, Wahanararai, Marinawa Kenade, Marinawa Kenade. Só vocês agora. Wahana. Vamos passar o vídeo cantar mais com o uma Bruno? vez? Vamos cantar com o Bruno junto, gente. Wahanararai, Wahanararai, Marinawa Kenade, Marinawa Kenade, Marinawa Kenade, Marinawa Kenade. Obrigado, gente. Boa Tabarini noite. Hezawedani, Tabarini Hazawedani. Agora. Hawanararai, Hawanararai. Viva Bruno, viva Dom, viva Cláudia Andujar, viva o Yanomami. Muito obrigado. A Hannah Limuja e a Manuela vão autografar os livros. Não sei se estava previsto, Manuela, mas talvez a gente precise de você para isso. Na livraria Dois Pontos, que é a nossa livraria oficial. Então, eu queria convidar vocês a comprar o livro do Davi também, está à venda. Vamos contribuir com o livro do Dom Phillips. O livro do Dom Phillips está tendo uma campanha de arrecadação, então a gente pede que vocês contribuam. E aqui na livraria Dois Pontos, então, a Hannah Limuja vai assinar O Desejo dos Outros e a Manuela Carneiro da Cunha, Cultura com Aspas, da editora Ubu. Tá certo? Você não tem livro publicado no Brasil, né? Xavier, eu não sei se a gente conseguiu trazer o seu livro. Mas só para ficar claro, então, o plano da família do Dom é terminar o livro dele. Estaremos trabalhando nisso nos próximos 12 meses. Vão contribuir vários escritores. Eliane Brum, eu, Jonathan Watts, John Lee Anderson da New Yorker, uma equipe de jornalistas. Vamos terminar esse livro que não conseguiu terminar e... Maravilha, vamos lançar aqui na Feira do Livro. Gente, muito obrigado, até amanhã. Temos às 10 da manhã aqui a Bela Gil, vai, junto com a Nelly Pereira, vai falar de cozinha brasileira, de boteco também, enfim, muitos assuntos. E amanhã a gente tem uma programação que vai desde as 10 da manhã até as 9 da noite. Muito obrigado, sejam bem-vindos à Feira do Livro. Muito obrigado.